Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. e começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas nossas plataformas digitais, então ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o seu som do seu tablet, do seu computador ou da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E com mais de 17 anos de experiência nos setores de energia, óleo e gás, manufatura, logística e áreas de infraestrutura, o nosso convidado de hoje assumiu em 2020 a liderança do que ele chamou de uma startup de 100 anos, a Siemens Energy, uma espécie de spin-off da Siemens voltada para a descarbonização da energia. A empresa oferece produtos e serviços desde a geração e a transmissão de energia até o armazenamento. Então, Juliana, para você ter uma ideia da dimensão da companhia no mundo, existe uma estimativa que um sexto da eletricidade gerada mundialmente seja baseada em tecnologias da Siemens Energy. Quer dizer, ela emprega quase 100 mil pessoas em mais de 90 países e gerou receitas de 31 milhões de euros no ano fiscal de 2023 no mundo. E antes de comandar aí a operação da Siemens Energy no Brasil, o nosso convidado foi CEO aqui da Siemens entre 2017 e 2020. Naquela época, sua missão era preparar a empresa para a era digital. Bom, antes da Siemens, ele também teve passagens pela Acciona, Camargo Correia, Grupo Votorantim. E ele é engenheiro químico formado pela Poli, na USP, tem MBA em Finanças e Gestão de Operações pela Escola de Negócios da Universidade de Nova York. E hoje ele ocupa também a liderança de diversas associações e entidades, como a presidência do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base e uma cadeira no Conselho Empresarial dos BRICS, que é o grupo econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia e China, entre outros cargos. E para falar sobre esses assuntos, desse pequeno spoiler que a gente deu agora, a gente vai conversar com o André Clark, que é vice-presidente da Siemens Energy para a América Latina. André, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Juliana, Estela, honrado estar aqui com vocês. Obrigada. André, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Você já se definiu como um engenheiro que acredita muito em pessoas. Queria saber o que seria aí esse resultado, né, de ter um pai cientista e uma mãe psicóloga. O que de mais importante cada um desses lados, o da ciência e o da psicologia, te trouxe? Olha, Juliana, acho que o grande aprendizado é que tecnologia sem o ambiente correto, de segurança psicológica, de poder se expressar e ser quem você não funciona. Você pode ter a melhor tecnologia do planeta, contudo, para fazer o que a gente faz, para fazer bem, você precisa das pessoas. E criar ambientes em que as pessoas estão seguras psicologicamente, saudáveis psicologicamente agora, principalmente, é o grande aprendizado disso. Então, as duas coisas são importantes. O hard science e o soft science são fundamentais para todos nós. E acho que quanto mais, né, você vai tomando pé do hard, né, que é a engenharia, aquela coisa mais, né, cartesiana, conforme você sobe na hierarquia, o desafio vira o soft, as pessoas, né. Corretíssimo. Bom, vamos lá. André, a sua carreira na indústria, né, de papel e celulose, né, nos anos 90, depois que você passou por consultoria, né, você foi da Booz Allen, né, que depois virou aí adquirida pela PwC, e antes de migrar para áreas, né, como infraestrutura e energia, você teve todo esse histórico aí de consultoria. O que motivou essa sua mudança aí de carreira? Lembra um pouco da tua história e que experiências, né, esse trabalho com consultoria trouxe que você usa até hoje ali na tua carreira atual? Estela, a experiência no setor de papel e celulose, que é um setor de recursos naturais, talvez dos recursos naturais hoje mais importantes que a gente tem no Brasil, que são as árvores, né? Já demonstravam ali naquela época que o Brasil
é uma potência não apenas ambiental, dos recursos e tudo mais, mas é também uma potência tecnológica. Toda a tecnologia, por exemplo, de hoje, do eucalipto, e essa enorme competitividade que nós temos nesses mercados, celulose, já naquela época já apontavam que ciência com recursos naturais eram algo fundamental. Como engenheiro, essa longa cadeia dos recursos naturais sempre me intrigou. E eu fui profundamente nessa cadeia, trabalhei quase 20 anos nisso. Num dado momento, Estela, a necessidade de olhar, olha, outras cadeias de recursos naturais, como é que é? Mineração é assim? E óleo e gás é assim também? Porque são recursos naturais. Uhum. A consultoria era quase um doutorado prático, porque você vê inúmeros casos em 6 meses. A consultoria tem essa característica, você trabalha para vários clientes em engajamentos de mais curto prazo, principalmente essas consultorias estratégicas. Então eu entendo a passagem pela consultoria quase como um doutorado Uhum. prático, trabalha muito, não que os estudantes não trabalhem, nada disso, mas assim, eu enxergo essa fase da carreira como isso, aprendizados daquela época aplicados a um conjunto maior do mesmo segmento, recursos naturais, e como é que eu misturo essa coisa toda e que isso gera de capacidades interessantes e tudo mais. Eu enxergo dessa forma essa jornada. Uhum. E aí depois você passou para a área de infraestrutura, né? Entre 2011 e 2016, você foi vice-presidente de negócios internacionais da Camargo Corrêa, da construtora, né? E essa foi a sua primeira experiência em um cargo de alta gestão, é isso, né? Queria saber quais eram os seus maiores desafios como líder naquele momento. Perfeito, Juliana. Veja que sempre importante o fio condutor da sua carreira, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Eu fui servir nas áreas de infraestrutura justamente os clientes que eu servia em papel e celulose, em mineração, em petróleo, que são grandes demandadores de infraestrutura. Uhum. Né? Minério usa ferrovia, portos e assim por diante. Então, esse primeiro ponto era isso, servir clientes que eu já conhecia e assim por diante. No caso específico desse mundo da construção, da infraestrutura, o meu desafio ali era estruturar processos de negócio no mundo da construção civil. A gente olha a construção de um prédio ou de grandes obras de infraestrutura, a industrialização daquilo tudo, a logística, é o que ganha ou perde o jogo. Então, processos de negócio, como é que você avalia risco, mesmo como você compra. Então, toda a bagagem da consultoria, das formas, do método, trazido a uma empresa que buscava maior organização dos seus métodos. Então, eu fui servir os mesmos clientes e com bagagens recentes do método, da metodologia, do certo Uhum. rigor da consultoria, trazida ao mundo da construção pesada. Foi essa transição e a jornada e a contribuição inicial. Uhum. Agora, como líder, né, que você o primeiro cargo de alta gestão, qual foi o desafio, assim, voltando para aquele lado da gestão de pessoas ali, como é que foi nesse momento para você? Como é que muda de papel, assim, e como para você pessoalmente foi esse desafio de lidar? Excelente época, né? E 3 coisas muito importantes. Eu tenho um querido mentor, ainda dessa época, que me dizia: André, a gente é sempre promovido para o nosso próximo grau de incompetência. Foi bem o caso. E aí, quais eram as zonas que eu lembro, dava aquela friozinho na barriga portanto, o desafio. O primeiro é trabalhar com gente que, nas suas capacidades específicas, ou seja, eu tinha uma enorme horizontalidade. Eu trabalhava desde saúde e segurança do trabalho até compras e orçamentação de obras, ou seja, trabalhava com um contingente bastante grande de engenheiros, engenheiras, especialistas no que faziam, muito mais cabelo branco que eu, muito mais senioridade, e a questão de trabalhar com gente. Como é que você trabalha com gente que sabe muito mais que você? Como é que é isso? O que faz você ali como líder
quando o trabalho em si é feito por gente muito mais competente que você. Você é o mais incompetente de todos naquelas especialidades. Essa foi um ponto fundamental. A segunda questão era gestão, no caso específico, e vai ser sempre ao longo da carreira, é como você punha aquilo tudo junto. Era um contingente de capacidades, especialidades e tudo mais. Por que aquele grupo unido gerava mais valor? Porque eles podiam fazer seus próprios trabalhos, cada um por si, mas a missão ali era unir e da soma daquilo tudo ser muito maior do que a soma só dos fatores. Então, entender a perspectiva do outro, dos especialistas, era o segundo elemento dessa equação. Aí, Estela, você ser o mais ignorante de todos ajuda, porque eu podia fazer a pergunta imbecil e rapidamente obviamente os especialistas pulavam em cima, não, vamos responder assim, então todos aprendíamos. Então, ser o mais frágil é um poder nessa perspectiva. Eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Que é promover a conexão entre os especialistas. Porque às vezes a pessoa está ali na sua própria área e ela não fala com o outro ali do lado, né? Que tem uma expertise e tal. Então, assim, trazer as pessoas para essa. Isso é um papel da liderança. Né? E o terceiro e último ponto, já naquela época, era sobre sustentabilidade, em todas as suas dimensões. Que hoje a gente divide em dimensões de diversidade e inclusão, ambiental, carbono, ética e assim por diante. E aí, e que todas as empresas mais ou menos estão procurando nisso, você não cria essa visão de responsabilidade sobre um certo aspecto, se você tem os silos formados dentro das companhias. A coisa dos silos virou super moda. Então, essa visão integrativa ela é colada por uma perspectiva do tipo sustentabilidade. À época, há quase 20 anos atrás, era essa a missão. Ser o mais incompetente num grupo de especialistas que precisava trabalhar junto, colados por uma visão de sustentabilidade. Voltando a falar um pouquinho da Camargo Corrêa, né? Teve um desafio aí. A Camargo Corrêa, todo mundo que acompanha a programação da CBN, enfim, lembra que foi uma das empresas envolvidas nas investigações da Lava Jato, né? Eu queria saber como foi acompanhar um evento desse de perto, né? E se teve algo no seu olhar sobre gestão e liderança que mudou depois disso. Juliana, sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu entro quase 3 meses depois da eclosão dos primeiros escândalos. Eu sou contratado, parte da reestruturação, para reestabilizar uma empresa que passou, e estava passando, por uma enorme catástrofe, em tantos aspectos. Como existem outras catástrofes. O jogo ali, por isso o jogo da união, por isso o jogo da sustentabilidade, era como, apesar da catástrofe colocada, e nós estamos vivendo no mundo das catástrofes, como gerir essa crise, fazer a empresa sobreviver, fazer a empresa mudar e dar tranquilidade ao acionista que esse processo de cura, de reabilitação estava acontecendo. É sobre, Juliana, colocar na empresa, seja quando ocorre a catástrofe, nós estamos vivendo catástrofes todos os santos dias hoje, né? No caso do Rio Grande do Sul, é sobre, não necessariamente como você erra, é como você corrige o seu erro. É isso. E eu acho que esse aprendizado, essas decisões de como você corrige os grandes eventos, às vezes catastróficos, nos levam a sermos melhores com o que a gente aprendeu. É sobre, não necessariamente ser orgulhosos dos erros, mas certamente que a organização esteja orgulhosa de como resolveu consertar o seu erro.
Quer Esse foi dizer, é o objetivo. comunicando, é falando, é trazendo de novo a confiança. Trazendo de novo a confiança e novas bases de relação interna. Clareza no que se espera das pessoas. Uhum. Clareza do que não está sobre a mesa. Essa clareza, à medida que o mundo muda, e nós estamos num mundo fluido em termos de comportamento, do que é correto, do que não é correto, mundos polarizados, o mundo virtual pode um monte de coisas, nós estamos em guerra no mundo virtual, no mundo real, muito daquelas coisas não podem. A mídia formal que vocês representam, para mim, é a salvação da nossa realidade. A mídia totalmente informal é um perigo, porque você cria realidades no mundo virtual que muitas vezes se transferem para o mundo real, criando danos tremendos. Isso, na gestão da cultura de uma companhia, é tremenda. A geração Z se alimenta da realidade virtual e, às vezes, vem tentar aplicar algumas dessas ideias dentro do mundo real. E não funcionam. Essa clareza do que se espera, dos valores, das regras, tem que ser muito bem colocada. Se aquela época era importante, hoje mais ainda. Já que você tocou aí na geração Z, eu queria saber agora na Siemens Energy, né, uma empresa que fala aí, né, com essa com as novas gerações, porque está falando de descarbonização e tal. Como é que é para vocês? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem ali as carreiras verdes, né, que a gente chama. Você não tem muita gente formada no Brasil, muito difícil achar essa qualificação. Como é que vocês têm feito para atrair e principalmente para manter? Porque imagino que é difícil de encontrar, quando encontra, eles saem rápido. Tipo, Uhum. a gente ouve muito isso aqui. Stella, devo dizer que a gente é uma empresa criada para endereçar a transição energética ou as transições energéticas do planeta. As transições energéticas, porque cada país tem a sua. Às vezes, dentro do mesmo país, nosso país é o caso, cada região dentro do país terá a sua. É algo soberano. Então, nós somos uma empresa global com necessidade profunda de atuar localmente e entender o que aquela sociedade decide sobre a sua energia. Nós estamos crescendo globalmente, de forma profundamente acelerada, e de longe, o maior gargalo é gente. Então, não é um problema brasileiro, é um problema global. Nesse problema global, Stella, o Brasil é solução também. A América Latina é solução também. Por quê? Somos uma das poucas geografias do mundo que a pirâmide etária ainda é uma pirâmide. Ela não A gente ainda tem um inverteu bônus ainda. aí, né? Nós temos um bônus demográfico importante. Então, é sim sobre como atrair talentos e jovens, não só para atender as nossas necessidades locais, mas também para necessidades globais. Nós somos exportadores de talento também na companhia. Existe essa estratégia de globalidade do emprego. E a gente faz isso. Muitas estratégias. A primeira delas é justamente esse olhar de uma empresa sustentável, aberta, diversa, com características de governança de boa qualidade e com missões muito claramente postas, que é a transformação das energias, mas com muita realidade. Por quê? Vários dos nossos negócios estão atrelados ainda ao óleo e gás, a transmissão, por exemplo. Se eu começar a falar em sistemas elétricos de transmissão aqui, todo mundo dorme, porque é beiro javanês. E atrair a moçada para essas questões é possível. As técnicas estão lá, nós usamos programações, fazemos apps de todos os tipos. A única diferença é que esses apps são de altíssima responsabilidade. Ele pode acender ou apagar um país. Este preparo dos jovens, um pipeline grande, a gente põe, só no Brasil a gente põe para dentro quase 250 estagiários por ano, com diversas estratégias também de diversidade para formar a base. A aceleração da carreira Z. Mulheres, por exemplo, nós temos um gap representativo de mulheres na liderança, estamos longe ainda de ter os 50%. Isso significa que nós temos estratégias específicas para cada grupo e para preencher este pipeline de pessoas. É
talvez hoje é a minha maior missão. Se eu tenho uma, para além da estabilidade econômica, financeira e Uhum. assim por diante, a maior missão é cultura, é o clima organizacional, qualidade e saúde do pipeline de pessoas. Hoje o CEO é basicamente cobrado por isso. A formação de novas lideranças, né, dentro desse. Exato. Agora, você tocou na questão da diversidade. A gente sabe que diversidade é muita coisa, né? Muita É coisa. diversidade racial, é de opiniões, é de etária, enfim, de gênero. É, trazer para dentro, né, dessa indústria gente diversa, tal, requer ainda mais investimento, né, e mais tempo. Tanto investimento financeiro para formação, como tempo até a pessoa tá, né, você fazer ela começar a render. Como é que você lida com essa, né, você tem uma urgência ali, mas você também tem, né, como é que dá para administrar isso? Stella, então, primeiro, não só é importante para a nossa estratégia, como acabei de colocar, mas a minha remuneração variável tem índices de diversidade e inclusão claramente colocado, então, principalmente a remuneração de longo prazo. Então, assim, primeiro é walk the talk, em tantos aspectos. Segundo, é perceber que metade do trabalho de criar um ambiente diverso é sobre tirar pedras do meio do caminho. Em grande questão, são pedras que são invisíveis à população que já estava lá, porque quando você não é uma minoria específica, você não enxerga os tetos de vidro da carreira feminina, ou você não enxerga o que é o que não é o que é não ser um privilegiado econômico quando você tem que sair de uma situação de fragilidade social muito grande. E, sob um certo aspecto, passar a enxergar isso é dar voz voluntária a esses grupos. LGBTQI, PA+, estamos aí para celebrar o dia Pride, né, contra a violência contra essa comunidade, negros e assim por diante. Ao abrir os receptores da organização, escutá-los, organizá-los num movimento, o movimento tem que ser imparável, porque ele tem que ser legítimo. Em geral, voluntário. Você cria dentro da organização o olhar para essas pedras que a gente coloca no meio do caminho. Ao ter o olhar, você passa a ser responsável por aquelas pedras, aqueles bloqueios, aqueles impedimentos ao desenvolvimento da carreira. Portanto, passa a ser sua responsabilidade. Ao mesmo tempo, a gente conecta a empresa à sociedade. Todas as vezes em que uma empresa se desconecta da sociedade, ela perde seu propósito. Isso é muito perigoso. É aí que as grandes crises aparecem, na minha humilde experiência. Agora você falou também que, essas iniciativas também estão atreladas ali ao bônus, quer dizer, precisa ter essa conexão real ali para também você criar um compromisso, né. Como é que isso é com para todos os executivos, como é que Sim. funciona? Precisa sim, Stella, mas ela precisa ser o que eu chamo de dizer o óbvio tem que acontecer. Você simplesmente colocar os incentivos econômicos, remuneração, ou de curto, médio ou longo prazo, é de longe insuficiente. Porque senão as pessoas começam a jogar com os indicadores e não jogar com a realidade. Esses incentivos vêm atrelados a concretos e muito bem estruturados, ligação com a estratégia, como eu acabei de falar, você precisa de gente, você precisa de um pool maior, recruta de um pool maior, você tem mais riqueza e capacidade intelectual e assim por diante. Você tem que ter uma conexão muito direta ao porquê da estratégia. O segundo, a conexão direta, na parte mais tática, as atitudes da companhia, seja ela qual for, tem que ter sempre olhada à luz desses valores. Se você toma uma decisão, por menor que seja, que contradiz
o que você está dizendo, você já perde o jogo ali, o jogo da credibilidade. E as ações do dia a dia. Vou dar um exemplo de ação concreta. Durante a pandemia, no meio da confusão toda, em que redes sociais eram profundamente utilizadas, época de eleição, tipicamente, famílias meio colocadas em cisão e assim por diante, a gente lança dentro da companhia uma, 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 uma decisão muito clara. Fala, olha, nós vamos fazer licença maternal, paternal, válido para todos que tenham filhos, inclusive casais homoafetivos. Assim, para lá da lei trabalhista local e assim por diante, a gente coloca isso com um claro valor. Essas ações táticas mandam, numa época de grande turbulência da comunicação e de grande confusão, apesar de você falar tanto das nossas normas, crenças e tudo mais, mandam sinais táticos muito claros de para onde você está indo. Além de outras ações muito claras. Mas é o momento em que você toma aquela decisão também é importante. Eu aprendi isso com os profissionais de comunicação. Você não fala quando você quer, você fala quando a oportunidade se apresenta. Se não fala naquela hora, perde a oportunidade. Se não estou enganado. Exatamente. É isso E aí. pegando um gancho aí que você falou de pandemia, né? Foi em 2020 você assumiu, né? Você saiu da presidência da Siemens para liderar a Siemens Energy, né? Você seguiu sendo o mesmo CEO que você era na Siemens ou você teve que mudar algo aí no seu estilo de gestão por causa dessa missão? Toda missão te muda. E a realidade muda a gente todo santo dia. Algumas coisas ficam para sempre, apesar dos pesares, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma mudança muito grande no estilo e assim por diante. Quando a gente cria a ideia de uma startup de 100 anos, É isso que eu ia te perguntar, né? O que você quer? Explica para o nosso Mas ouvinte isso. o que significou isso na prática O que quer ali. dizer isso, né? Como pode? O que isso quer dizer na prática? Significa uma empresa que era parte de um enorme conglomerado ainda maior e assim por diante, com inúmeros negócios, com um set de valores muito importantes e assim por diante. Só que, assim como a gente faz quando fica grande, tinha que sair de casa para endereçar uma missão da transição energética. Lá em 2020, as transições energéticas, as mudanças climáticas já estavam muito claras em todos os aspectos, contudo, seus efeitos ainda estavam por vir. Então, quando a gente deixa de ser parte de uma enorme organização e passa a ser uma organização muito focalizada, com seus investidores esperando aquele sabor de negócios, de resultado e assim por diante, primeiro você tem duas coisas a acontecer. O trauma da saída de casa dos pais, você passa a ser uma empresa independente, negociada em bolsa, com as suas estratégias, com as suas responsabilidades e assim por diante. E, simultaneamente, você carrega a cultura que veio de lá, mas, na verdade, a cultura é nova. Ao criar esta companhia, a gente reestrutura ela barbaramente. Por causa do tamanho e assim por diante, nós tínhamos quase 20 níveis organizacionais, a gente foi para 6. Foram extintas, sei lá quantas mil posições de gerência que não cabiam mais na nova cultura, na nova estratégia de negócio. Quando você muda a estrutura, vem a cultura. Como é que você achata os níveis organizacionais se a conexão com as pessoas não for direta? O objetivo dessa transformação era que quem vende, quem produz, quem entrega projetos ou serviços estivesse diretamente ligado à liderança. Era a redução bárbara de uma grande multinacional, a redução dos caminhos das pessoas conversarem entre si, no meio da pandemia. Então, o objetivo era criar proximidade humana num momento que estava todo mundo espalhado por aí. Esse faz uma mudança completa na estrutura, certamente psicológica, do CEO. Então, E isso essas foi tudo transformações, digital, né? Porque estava no todo mundo começo, no começo totalmente digital. totalmente digital. Uma quantidade grande de eventos,
E o segredo aí, Stella, foi pedir ajuda. De novo, aquela lembrança de ser o mais ignorante da turma Uhum. naquele assunto, nos ajudou barbaramente. Quando você fala, gente, essa é a nova companhia, esses são os nossos desafios, vamos desenhar juntos essa nova cultura, essa foi a proposição. Tornar as pessoas, ainda de casa, lá do home office, sejam protagonistas da criação da nova cultura. Foi essa a proposição. E saiu um negócio fantástico em tantos aspectos. Não foi fácil, transforma a gente mesmo. A ideia de controle, poder, vai por terra. Você desveste as suas posições, né? É sobre aquele cargo. Quando você está no home office, lembra da pandemia? Aquela coisa do escritório, da formalidade, do paletó, da gravata. Acabou. É você, suas ideias e sobre o que você vai fazer aquele dia. Isso ajudou, Stella, naquela época, a manter a empresa saudável psicologicamente. Porque eles estavam falando, opa, não só eu tenho que fazer o meu todo dia, mas eu tenho que criar o meu futuro. As incertezas da pandemia, à época, criavam essa dúvida. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Não, eu estou criando o futuro simultaneamente. Isso pacifica o coração Quer de dizer, de muita alguma gente. forma ali, a pandemia, estar começando naquele momento ajudou vocês com essa. Porque eu acho que o digital, de alguma forma, ele cria uma proximidade hierárquica, ele criou essa abertura que vocês estavam buscando ali, né? Quando você diminuiu os níveis, né, de comando ali, era essa Co- a ideia, né? Ter co- mais agilidade nessa comunicação e. Corretíssimo, Stella. A gente fala isso com todo cuidado e com todo por quê? Para nós, privilegiados, a pandemia causou exatamente isso. É, acelerou uma série de mudanças. Eu, como CEO, e todos os outros colegas da companhia, falávamos do nosso quarto em casa. Uhum. Então, não só você estava perto da pessoa, mas como você estava perto da vida pessoal da pessoa, e você aprendeu durante a pandemia que o profissional e o pessoal são indesvencilháveis. Quantas e quantas reuniões, e era adorável isso, eu tinha com a pessoa e o seu filhote, sua filhota, do lado, participando da discussão. Por que isso era lindo? Em tantos aspectos. Não só pela proximidade, pela quebra das várias máscaras corporativas que a gente tinha, mas a gente via uma conexão de crianças que nunca viram seus pais trabalhando. Eu falo, opa, é isso que você faz? Interessante. Lindíssimo. Quantas vezes eu vi o pai trabalhando, ele virava a câmera e tinha uma mesinha com o filho trabalhando e fazendo igual. Filho ou filha. Isso gera conexões pessoais entre, num momento que era necessário, para um ajudar o outro, porque né, você tem a rede psicológica que nos ajudou tremendamente e nos ajudou a fazer uma travessia cultural muito importante para a transformação da nossa companhia. Certamente foi uma transformação do líder, sem dúvida nenhuma. Bom, outro desafio do setor energético é lidar com as mudanças climáticas, um exemplo disso, né? O que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Também a volatilidade do mercado internacional, porque a gente tem guerra da Rússia contra a Ucrânia, guerra entre o Hamas e Israel. Ah, é o Irã que vai atacar o Israel, aí isso mexe com o preço do petróleo, enfim. Como você faz para tornar a empresa e os seus próprios funcionários mais resilientes, né, em frente a essas situações? E também, pessoalmente, como é que você faz para desenvolver mais resiliência nesses momentos de turbulência? Juliana, eu sempre digo que, no final, é sobre trazer as perspectivas para o debate. Eu sou um aficionado por geopolítica, sempre fui, há muitos anos, membro de think tanks, no caso, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Adoro essas discussões, professores, acadêmicos, diplomatas e assim por diante. E aquela época, no mundo empresarial, isso era visto como... Isso é coisa de poeta, hein, André? O executivo não faz muito isso, não, e tal. Soft skills.
Uhum. Em grande medida, a geopolítica é soft skills, é sobre a comunicação, é sobre o símbolo, a simbologia e assim por diante. Ocorreu de lá para cá, também com a coisa da pandemia, que geopolítica virou front and center. Nós temos Aham. o preço da gasolina em época eleitoral sendo discutido por causa das guerras. Sim. Então, não só isso trazer essas questões para os times, debater, falar quem gosta disso e tal, e ser um feeder dessas coisas, e também essa coisa de você escolher um assunto que você adora e que caiba na equação, e oferecer ao seu time, te cria conexão. O time começa a conversar com você através daquele tema para falar de outras coisas. Uhum. Você gera. Então, a coisa da geopolítica é muito útil, porque ela é ampla, ela é humana, ela Uhum. gera dúvidas e ela aproxima as pessoas. Uhum. Quer fazer um café acontecer? Vamos falar de geopolítica que acontece. Então, essas estratégias, número 1, quais são os canais de acesso que você abre para o mundo e que as pessoas vêm tentando te dar uma cutucada, um presente, às vezes, para falar de outra coisa, não importa. Mas é do ser humano essa questão. Então, número 1. Número 2, essa visão de geopolítica que sempre na cabeça mostra que, seja por causa das mudanças climáticas, seja por causa da falta de regulação de redes sociais, seja pela grande e aumentada tensão geopolítica no mundo, nós estamos caminhando para um mundo de riscos profundamente aumentados. Com todo o cuidado, nós estamos caminhando para o fim de um modelo econômico, social, ou de uma economia política, per se, ou talvez dizer da forma de vida que hoje nós temos, a ser extinta. Não que o ser humano vai ser extinto, é uma grande catástrofe, mas a forma com que a gente se organiza, vive e monta nossos sistemas produtivos está sob enorme risco. E isso gera necessidade de transformação. Discutir isso dentro de casa também ajudou. Ela falou, mas o que esse cara está falando? Vai acabar o mundo amanhã? Não. É que existem questões, como, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que são profundamente reais e a gente não tem o direito de achar que isso é fortuito. A gente tem o dever de lidar com a resiliência como uma dimensão essencial de um gestor de negócios e um gestor de pessoas. Esse é o aprendizado e foi assim que a gente veio conduzindo a companhia. Agora, você comentou aqui, né, que você gosta de ir nos think tanks, você gosta de discutir, conversar, emendando ali nessa pergunta, quer dizer, trazer essas discussões, o CEO que é o ativista, que vai lá, que participa de associações e tal, como é que você vê o papel do CEO mudou, né? Qual que é a vantagem? Imagino que também tem ali um certo cuidado de ser um CEO ativista. Conta pra gente da tua experiência. A minha experiência, e humilde experiência pessoal, é que o CEO ativista tem que tomar um cuidado fundamental. Não é sobre ele. É sobre a questão que é, naquele momento, fundamental para a sociedade e para a sua empresa ou para as pessoas da sua empresa. O risco maior do CEO ativista é o CEO achar que é sobre ele. Uhum. É tirar o ego da equação, em tantos aspectos. Esse é porque senão isso vira as batalhas todas de rede social que a gente vê alguém utilizando a marca da companhia ou o nome dos acionistas, no final para fins que não foram combinados. Uhum. Seja com a sua equipe, seja com seus acionistas, seja com a sua marca. Dentro desse aspecto, quando a empresa está atenta e conectada à parcela ou à sua função do benefício social que ela faz para aquela sociedade que ela serve, é nesse espaço que o ativismo empresarial, ao meu ver, tem que ocorrer. Quando começa a fugir muito dessa história, você começa a se aproximar do ego
ou do ativismo pessoal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é o principal cuidado que a gente, não só que eu observo comigo mesmo, mas com os colegas em que eu estou ajudando a formar e que têm interesse nessa história. Falo, gente, ótimo, qual é a sua questão? Por quê? É importante para você? Isso é fundamental. O coração tem uma posição importante nessa equação. Contudo, atenção, não é sobre você. É sobre quais são as questões da sociedade afeitas à missão que você tem. Essa separação intelectual, sobre um certo aspecto, tem que ser muito bem colocada, Estela. Senão, se perde. Você falou sobre rede social. Qual que é a tua relação com rede social? Você posta, não posta? Como é que é para você? Posto bastante. Sigo um monte de conteúdo, em especial, devo dizer aqui, 99,9% do que eu leio é mídia profissional. Eu sou um exagerado consumidor de mídia formal, profissional, global, pago mesmo. Tá? Ainda Desde bem, né, Project Juliana? Ainda Syndicate bem. até o Jornal Valor. CBN Valor agradece. Exatamente, e tudo mais. Por simplesmente acreditar que quem tem que procurar o conteúdo sou eu. Não ao contrário. Quando você deixa o algoritmo procurar o conteúdo para você, é o começo do fim, porque você está inserido numa bolha muito específica. Então é assim que eu lido com as redes sociais, Stella. Sim, meu approach com redes sociais é sempre bastante estruturado. Jamais, eu sou de uma outra geração, acho que da geração X, eu tenho seja por questões de segurança minha, da minha família, e de qualquer pessoa, essa overexposition social, eu não sou dessa geração e não vou bem com isso. Em geral, são posições pensadas e colocadas ali. Os grandes debates em rede social eu tento evitar, porque eles são, em geral, digamos assim, motivados pelo algoritmo e não pelo tema em questão. Ultra úteis, coloca a gente juntos, permite uma série de coisas que não eram possíveis, mas existe um conjunto de éticas e padrões que ainda não estão muito bem descritos. Então, isso é muito importante para mim. Eu, em geral, tenho uma posição conservadora nesse aspecto, acho que, em rede social. E, André, antes da gente ir para o quadro de dicas, estava falando muito sobre mudanças climáticas, né? Queria saber quando a questão do clima e do aquecimento global se tornou um interesse para você, porque hoje todo mundo fala porque está vendo, né, na frente, as mudanças climáticas estão aí. Mas como é que surgiu esse seu interesse? Então, da forma mais prosaica possível, tá certo? Eu sou casado com uma bióloga. Ah! Então, e é casado há muitos anos e assim Aham. por diante. De novo, filho de cientista, médico, uma psicóloga, então essas coisas da ciência já estavam sempre aí no meu olhar, e eu caso com uma bióloga. Então, ou eu aprendia sobre mudanças climáticas, profundamente engajada, ou o casamento não ia dar certo. Então, e no final, casamento bem-sucedido é quando você incorpora um conjunto de valores e ideias da outra pessoa e cria junto projetos importantes. Já no começo da carreira, surge no Brasil, pelas mãos de líderes importantes, o CBEDS, que é o Centro Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, lá atrás, logo após Rio 92. E aquilo não se falava, na verdade, se questionava se mudança climática era verdade, as empresas começavam a estudar e assinar, dizendo, eu acredito em mudança climática, tinha essa conotação. Só que, naquela época, esse era o Brasil que eu achava que tinha futuro. É o Brasil que cria a ideia de sustentabilidade. Rio 92, Rio +20 e agora COP30. O Brasil tem essa característica. Nós temos todos os nossos defeitos e tudo mais, mas no mundo empresarial, ao menos, existe uma ideia importante de que responsabilidade ambiental, social, é importante. ESG no Brasil é importante desde a Rio 92. Nós somos o criador desse conceito. Falei, nossa, esse é um conceito que eu queria embarcar desde aquela época. Então, ela vem um pouco
da forma mais prosaica que você pode imaginar, você levando puxão de orelha da esposa, mas em seguida de uma paixão também pela geopolítica, dizendo, olha, isso projeta uma imagem de Brasil que é muito relevante no mundo daqui para frente. E está se mostrando verdade. E isso você aplica no seu dia a dia, né, na sua gestão, né? Como você não é um negacionista climático, Ao né? contrário. Você aplica bem isso no seu dia a dia. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro de dicas. André, eu queria saber o que você faz para cuidar da sua saúde mental, se você tem algum hobby, alguma coisa assim, para desconectar um pouco de tanto trabalho. Eu tenho, assim, eu fui esportista na vida, então esporte, atividade física é fundamental, fundamental. Ela cria, ela tem atividade psicológica muito impactante, a atividade física. Mas que tipo de atividade física? Em geral, conectada à natureza, né? Eu adoro caminhar, subir montanha, subir morro. O Brasil é um lugar espetacular para isso, e é onde eu faço isso junto com a minha família. E as maiores decisões e melhores decisões são feitas em longas caminhadas. Eu adoro isso. E o último hobby, ultimamente, eu faço regeneração de florestas nativas. Então, tenho uma pequena propriedade, fico lá catando semente, expandindo semente de nativas, fico colecionando e plantando árvore. Ai, que interessante. Essa conexão é uma conexão deliciosa, deliciosa, e tem se mostrado muito efetiva. Toda vez que você se afasta da natureza, sua saúde mental piora. Verdade. Essa para mim tem sido o aprendizado. Agora, quando você fala subir montanha, gente, não é assim subir montanha, é alpinismo mesmo, né? Conta um pouquinho mais pra gente disso. Em especial, a América Latina, ela é rica em lugares lindos, né? Os Andes são maravilhosos. Fala de uma montanha super que você subiu. Então, tem várias. O vulcão Vila Rica, no Chile, os vulcões do Equador são lindíssimos, os altiplanos bolivianos. A América Latina é rica nisso. E o ambiente de alta montanha é um ambiente que depois você passa dos 4.000 metros, você tem que planejar muito bem o que você vai fazer. Por quê? O ser humano, a partir dos 4.500, 5.000 metros, não sobrevive. Então você tem que saber, você está cansando e não está se recuperando. Então você tem que planejar muito bem o que você vai fazer, como é que é. Isso eu adoro, um planejamento, acho que é a parte do engenheiro aí que então, isso junta as duas coisas, da habilidade física e da habilidade de planejamento mental. E eu faço isso com a família. Então, segurança é fundamental. Perder as pessoas que você mais ama na Terra, simplesmente porque você quer fazer um hobby, seria muito perigoso. Então, assim, esse planejamento conjunto, todo mundo chega lá em cima, todo mundo chega lá em cima. Onde você para? Onde a gente não vai? Então, essas são coisas que me ajudam na vida profissional também. Muito interessante, desconecta totalmente Muito mesmo. legal. Queria saber se você tem algum livro para indicar para gente. Não precisa ser sobre gestão, pode ser sobre qualquer assunto. Não poderia ser um livro diferente de geopolítica. O último que eu estou amando agora chama-se Geography is Destiny, Geografia é Destino, do Ian Morris. Ele começa a história da Inglaterra, basicamente, há 10.000 anos atrás, e os inúmeros Brexits que ocorreram durante a história da Inglaterra. E compara com o Brexit atual. Isso, primeiro, mostra em grande parte a história da Europa, em grande parte a história da América Latina, em tantos aspectos, e os diversos Brexits que tiveram durante a história da humanidade. Isso ajuda demais a acalmar um pouco as ansiedades de um mundo cada vez mais fragmentado. Então, recomendo, muito interessante e divertido e acalma. Muito Legal. interessante mesmo, vou pegar para ler, Eu acho que gostei. saber a história calma, né? Você lê sobre o passado, vê que Sim. muita Que é coisa já normal. aconteceu, né? Exatamente. Para fechar, André, queria que você é uma pessoa multiplataforma, né? A gente estava conversando nos bastidores. Queria que você indicasse para a gente um podcast.
é, o podcast até então da Vera, né? O Dois mais dois um. mais um, Isso. era um que eu adorava até então. As entrevistas são de uma profundidade excepcional, ajuda a entender o Brasil, o momento e assim por diante. Um outro paralelo a esse Reconversa, com o Reinaldo Azevedo, excelente, entrevistas profundas e profissionais. Ou seja, são profissionais do jornalismo fazendo entrevistas profundas. Esses são dois que eu recomendaria. Tem uma lista de podcasts do mundo da geopolítica e tudo mais que eu posso recomendar, mas no Brasil eu recomendaria esses dois no curto prazo. Aí. Legal, para quem tiver interesse, o podcast 2 mais 1 da Vera Magalhães está disponível nas nossas plataformas digitais. É só você procurar lá, porque tem todos os episódios. Devo dizer, Juliana, que às vezes eu reouço o podcast. Porque, em grande medida, às vezes está tomando uma certa decisão e aquela entrevista dá data points interessantes. Então, ele vira uma fonte de consulta. Então, assim... Interessante como você faz, né, Legal. o uso disso. Muito bom. legal. Bom, André, gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter compartilhado tantos aprendizados e espero que você volte mais vezes. Privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? A gente conversou com o André Clark, que é vice-presidente da Siemens Energy para a América Latina. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Até lá, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões e também críticas construtivas por e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.